países, ok? Só que, calma, só que é o seguinte, existe uma luz no fim do túnel, existe uma luz no fim do túnel, é isso que eu não quero pregar o caos aqui só, tem uma luz no fim do túnel. A Selic começar a cair é questão de tempo, a taxa de juros no Brasil deve começar a cair, ao que tudo indica. Pode mudar o cenário, eu vou vir aqui e falar, não é mais o que vai acontecer, mas hoje tudo indica que essa taxa de juros, a Selic, deve começar a cair. Eu vou explicar para você o porquê. Pensa que existem 3 motivos principais, o primeiro deles é a taxa de juros neutra. A taxa de juros neutra é uma metodologia onde você chega à taxa de juros, que é como se fosse basicamente a inflação mais um prêmio, como se fosse a taxa de juros que deveria estar. Então, quando você olha para essa taxa vermelha, ela é a Selic. A azul é a taxa neutra. Você vê que aqui, ó, ela abriu uma bocona aqui, significa que tem espaço para a taxa de juros cair. Segunda coisa, a inflação tá alta, mas ela tá caindo. Isso daqui eu tenho que tirar o chapéu, porque está dando certo, tá indo muito bem. Isso daqui, existe um custo muito alto, mas a inflação tá caindo. Então, veja que a projeção de taxa de inflação está diminuindo muito. Isso daqui é importante. Mas por que a inflação está caindo, né? Basicamente, o dólar ele está se desvalorizando. Então, eu fiz um Reels esses dias e eu falei, né? Olha, o dólar está caindo muito e tudo mais. Só que o principal motivo é que o dólar no mundo está se desvalorizando. As pessoas vieram falar, parabéns pro nosso governo, é isso aí, o governo está indo muito bem, vamos aplaudir o governo. Cara, não tô tirando nem colocando o mérito aqui, mas é que o dólar cai no mundo inteiro. Então esse é o principal fator. O dólar contra todas as moedas ele caiu, com exceção da Argentina e da lira turca e rúpia indiana, mas todas as outras o dólar se desvalorizou por questões dos Estados Unidos. Então como o dólar está se desvalorizando, isso daqui ajuda a reduzir a inflação. Então não dá nem para eu dizer que necessariamente é um mérito de tudo que a gente está fazendo aqui dentro, por mais que tenha algumas coisas sim. Então imagina assim, ó, por que o dólar cair por responsabilidade dos Estados Unidos acaba sendo muito importante para a sua vida e para a inflação? A XP analisou a influência da variação cambial sobre os bens e serviços que compõem o IPCA, tá? E eles dividiram todos os itens de inflação em 3 categorias. Então você tem aqui, ó, alta exposição. Então são todos os produtos que compõem o índice de inflação, que tem alta exposição ao dólar, média exposição ao dólar e baixa exposição ao dólar. Então o que a gente vê aqui, ó? A gente vê, por exemplo, que leites e derivados, eles têm um peso de 1,9% na inflação. Tá vendo aqui, ó? 1,9% na inflação. Só que ele tem uma alta exposição ao dólar. Então uma parte grande dos leites e derivados tem a ver com o dólar. Se o dólar cai e o preço de leite e derivados tem um componente atrelado ao dólar, o que acontece? O preço deve cair. Quando você olha para combustíveis domésticos, 1,4% da inflação é isso. Tem um componente dolarizado, o dólar cai, ele cai de preço. Só que você tem coisas como veículos próprios e combustíveis que tem 6,2% de inflação, né, no índice de inflação e 5,8%. Então eles são muito pesados no índice de inflação. E se eles são muito pesados, o que a gente vê aqui? A gente vê que o dólar caindo joga a inflação para baixo. Você tem do outro lado aqui higiene pessoal, que representa 4% de inflação, que tem baixa exposição ao dólar, mas tem um pouco. Então significa que se o dólar cair, tudo cai. Então você entende que todos esses componentes aqui, eles têm algum tipo de exposição ao dólar. Se o dólar caiu, tudo tende a diminuir o preço. Se o empresário vai repassar o preço na ponta ou não, é uma questão de tempo e bom senso, mas geralmente o preço diminui um pouco sim. Então com o dólar caindo, tudo vai ficar mais barato. Se o dólar cai, a inflação desce, espaço para começar a cortar a taxa de juros. Entende? Isso daqui é a sacada que pode fazer ganhar dinheiro. Em agosto, o mercado acreditava que a Selic cairia só em 2026. Então quando era agosto, uns meses atrás, o mercado estava acreditando que a taxa só ia cair em 2026. Então a expectativa era essa, né? A expectativa para dezembro é que a gente iria manter a taxa ou que a gente iria aumentar em 1% a taxa.